Eu espero que o Senhor Deus tire nesta noite pesos do coração. Há muitas pessoas que ficam carregando peso em seus corações, corações pesados, magoados, por
alguma coisa que tenha sofrido injustamente, por alguma coisa que acha que não deveria sofrer, enfrentar aquilo. E o seu coração fica pesado, magoado, porque você vê a coisa por um outro prisma, por um outro ângulo, e acha que não precisava ser daquela forma, tinha que ser de uma forma diferente, e que não deveria causar este peso no seu coração. Você não deveria contar com esta injustiça, com esta cruz. Mas a melhor maneira que temos para alcançarmos esta bênção de sair pesos do nosso coração é justamente nos aproximando do sofrimento de Cristo. E constatamos que por mais que estejamos sofrendo, ainda estamos muito longe do sofrimento que ele enfrentou. Jesus era para ter morrido de um derrame cerebral, de um colapso cardíaco, e ele não teria chegado à cruz. Todo o peso da humanidade caiu sobre ele. Agora você veja que peso ele suportou. Às vezes um irmão morre por causa de um marido, por causa de uma esposa, por causa de um filho, por causa de uma filha, por causa do pecado de uma pessoa. E agora Jesus havia tomado todas as nossas iniquidades, todas as nossas mentiras, todos os nossos erros sobre si, desde o Éden até o último fôlego humano que houver sobre a terra. Por isso, nenhum homem será condenado mais pelo pecado por representação, por Eva, Adão, porque Jesus tomou sobre si. Se somos perdidos por representação, somos salvos por representação. Somos perdidos por representação do primeiro Adão, mas somos salvos por representação do segundo Adão, que é Cristo. Então ele tomou toda a pena sobre si. Agora vê se alguém suportaria isto. Porque muita gente pensa e chora, pensa que a dor de Jesus foi somente os cravos atravessarem suas mãos. Eu acredito que haja gente no mundo que já morreu com tortura até mais terrível do que aquela. O maior sofrimento de Jesus foi ele sendo Deus e tomar sobre si os nossos pecados. Aquilo foi terrível, foi pior do que os cravos. O cravo era para que o sangue jorrasse lá na cruz, para que se cumprisse tudo. Mas ele foi sacrificado desde antes da fundação do mundo, que o eleito é salvo desde antes da fundação do mundo. Então, essa fonte que alimenta o peso no coração não é uma fonte ligada à grande central de energia do Espírito Santo. É uma fonte ligada aos sentidos humanos, que compreendem afeto, memória, raciocínio, o amor fíleo, não é? E os sentidos do corpo, a visão, o olfato, o paladar e essas coisas. Nós vamos ler aqui a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 6 ao verso 8. Depois São Mateus, capítulo 24, verso 36. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Agora Mateus 24, 36 diz: Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Amém. Voltamos os nossos pensamentos a Ti, ó Pai, em oração, em espírito e em verdade, querendo que todo o peso do coração se desvaneça. Cada um esqueça da mágoa, da decepção,
da afronta, do dardo, da seta do inimigo. Ó Deus, e nós te pedimos pela tua graça e pelo teu amor, que cada pessoa que tem entrado aqui possa mergulhar no poço da divina graça, mergulhar na virtude do Senhor, e que esta pessoa que está perdendo a vida possa tocar na orla do vestido do Senhor, tocar na tua palavra, e como corria aquele óleo pela cabeça de Arão, pela sua barba e até a orla do seu vestido, ó Deus, isso falando desse Espírito Santo envolvendo toda a igreja, ó Senhor, aqui possa haver uma atmosfera, ó Deus, que possa ser como a orla dos vestidos de Arão, como a orla dos vestidos de Jesus Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote. Aleluia, glória a Deus, e que essa perda de vida possa ser estancada, vida espiritual, vida física, a hemorragia e qualquer outra coisa, a infecção seja repreendida, toda obra do mal possa ser tomada sob o domínio do Espírito de Deus, pelo domínio do poder da palavra do Senhor Jesus Cristo, pela fé que há no coração da igreja. E ó Pai Santo, e ser posto debaixo dos nossos pés. Satanás, não estamos vencidos. Satanás, você está derrotado. Aleluia, aleluia, pela palavra de Deus e pela fé que há no coração da igreja. Aleluia, pela fé verdadeira nesta palavra, pela virtude do Espírito Santo. Toda obra maligna, todo espírito maligno fica sob sujeição nesta hora, enquanto a palavra do Senhor será pregada. E que estas mocinhas que andam ao redor do santuário, elas possam ter presa atenção, Senhor Deus, e esses rapazes e esses homens e todos possam ser dominados agora pelo Espírito Santo, e até mesmo as criancinhas inocentes. Aleluia. E a vocês, irmãs, no berçário e lá fora onde esteja, todos aqui, e todos que estão representados aqui pelos seus queridos, porque toda noiva na terra está representada aqui nesta hora, e Satanás esteja debaixo dos pés. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Serpente, você foi ferida, aleluia. Ele venceu e massacrou a sua cabeça lá no Calvário. Glória ao Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus Cristo nós cremos, ó Pai, nestas verdades escriturísticas, e não estamos aqui para brincarmos de culto, Senhor, e temos apenas um tempo emocional também, mas temos um tempo de posicionamento, de coisa certa, de coisa substanciosa na palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentarmos. Aleluia. Diga para sua irmã, para seu irmão, tenha fé, irmão. Tenha fé em Deus. 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 Tenha fé em sua palavra. Pode dizer um para o outro. Tenha fé na palavra de Deus. Tenha fé em sua palavra. Amém. Aleluia. Agora, posso dizer que recebido algo assim na minha retirada, como em torno de Sara. Eu não sei se o assunto chegará lá em Sara, porque eu sofri uma interferência com as 3 manifestações da verdadeira vida cristã. Talvez isto possa soar como muito conhecido pela igreja, mas pode ser ainda um degrau de segurança para alguém que tenha vindo aqui nesta noite precisando conhecer esses passos. Você precisa, antes de tudo, conhecer os passos que
Você tem que dar para chegar a algo maior, a algo mais profundo. Uma das coisas que alicerça isso é o interesse da pessoa em ouvir cada palavra. E o pregador fica quase que como desarmado quando vê pessoas olhando para os lados e tendo suas atenções vagas e leves, que qualquer movimento chama a atenção delas. Então o pregador tem que sair desse mundo e ficar indiferente a estas pessoas que não prestam atenção na palavra e lutar até ele poder entrar profundamente no Espírito, para que então possa dar para aqueles que estão ansiosos, necessitados, aquilo que precisa. Porque, sem dúvida alguma, eu creio que o verdadeiro pregador, ele passa o olho na congregação e ele percebe todo o movimento que está havendo na congregação. E ele vê pessoas que estão sustentando aquela mensagem também. Por outro lado, ele vê espíritos ligados aos céus e como que segurando as cordas, porque esta é a hora mais tremenda que existe na terra. Quão terrível é este lugar! Porque se numa hora de uma operação, para operar uma válvula de coração, tirar um quisto de um corpo humano, e esses médicos se arregimentam, se equipam de todo elemento e tratam aquilo com a maior seriedade possível, e ali fica um ambiente sagrado naquele instante, fica um ambiente de respeito, de ordem, e eles tratam aquilo com a maior seriedade possível, porque está havendo ali uma intervenção melindrosa, é uma intervenção cirúrgica, que tem ali sobre os seus cuidados uma pessoa que está entre a vida e a morte. E eles, como verdadeiros médicos, não querem apenas uma fama. Eles naturalmente têm desejo de ver aquele pai de família se levantar com saúde, aquela mãe se levantar com saúde. Agora aqui nós estamos numa sala de operação, e às vezes é para uma alma sair hoje liberta, é para sair um câncer espiritual de uma vida, é para soltar um cativo de Satanás. Então está todo mundo com uma atenção especial, com respeito, e mais do que isso, ligado em espírito, porque no fim então nós poderemos ver cegos enxergar, mudos falarem, paralíticos andarem, e nós continuarmos serenos, calmos, solenes, e enfermidades desaparecerem. Agora, o que manda muito é a maneira como se encara a palavra de Deus. Não é muito o que somos, é o que Ele é. Agora você vê que a mulher tocou na orla do vestido de Jesus e obteve ali uma cura que ela não havia obtido durante 12 anos com os médicos. E aquele foi um toque especial dentro de uma multidão de gente. E ele disse: alguém me tocou. Agora os apóstolos disseram: mas mestre, naturalmente Pedro disse: quanta gente ele toca? Agora o senhor disse: alguém me tocou. Ele falou de um toque diferente no meio do povo, havia alguém que estava tocando diferente nele. E oxalá que nesse instante alguém possa tocar nele de uma forma diferente, não costumeira. Eu estava vendo o crepúsculo, que eu gosto muito. O sol se põe no noroeste, porque nós estamos no oeste. E ele se põe no noroeste para nós. Quem está fora, para lá ele se põe no oeste. Isso fala muito ao meu coração. Toda a vida falou, sempre saio ali para ver isto. E eu disse que se fosse um espetáculo feito pelo homem, então multidões pagariam caríssimo para ver esse espetáculo tão lindo. Mas como é de graça, é de Deus, é exposto, ninguém para ver, para admirar, para apreciar aquele céu colorido, aquele crepúsculo tão lindo. Ninguém para, ninguém pensa naquilo. Mas se aquilo fosse uma coisa feita pelo homem de uma forma privada, tivesse que pagar ingresso para ver, muitos nossos eleitos pagariam caro
levariam os seus filhos para ver o crepúsculo. Agora, Davi gostou daquilo. O irmão Branham gostou daquilo. Os servos de Deus sempre amaram estas coisas, porque isso é uma Bíblia aberta. É no crepúsculo, no entardecer. E aquilo chama a gente para fora do mundo, chama a gente para fora da cidade, chama a gente para o deserto, para o mato, chama a gente para fora de todo o movimento, chama a gente para fora de todo o mundo em si. Agora, se o mundo hoje pudesse, se Goiânia soubesse apreciar, ver esse arco-íris que está sobre esse casarel aqui, então a polícia teria que tomar conta do movimento da rua. Isso teria que ir pela televisão, isso teria que ir pelo rádio, porque não caberia o povo. E tanta gente buscando lenitivo aqui e acolá e não pode encontrar. Mas aqui está. Você que tem encontrado essa porta deve dar valor na graça que Deus te ofereceu. Não seja como o homem do sal que estava acostumado com o mar. Não te acostumes com as coisas de Deus. Cada culto deve ser um acontecimento espiritual na vida da igreja, na vida do crente. Caso contrário, é um hábito de ir em igreja apenas. O que sabemos nesta dimensão? Bom, eu poderia, em síntese, dizer: como eleitos que somos, como revelados pelo Espírito Santo em relação à mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que virá um grande estrondo dos céus. Isso reflete como um batismo que a noiva receberá. Em uma outra pergunta e resposta, o irmão Branham disse que será como um súbito impulso, e ainda aqui na terra nós seremos transformados como Abraão foi transformado. E ele disse: ainda aqui nós poderemos nos transportar através do pensamento. Então, somente nesta condição nós podemos ver aqueles que foram ressuscitados, aqueles que vieram de além da cortina do tempo em corpos celestiais. Porque há 3 corpos: este corpo físico, corpo celestial e corpo espiritual. Com o corpo físico, nós nos beneficiamos de 4 dimensões, dentro das quais estão estas: a luz, a matéria, o tempo, o rádio, a televisão, que está na 4ª dimensão. Aqui há vozes, nesse instante aqui. Se liga um receptor, pega as vozes. Um televisor apanha a imagem e a voz. Então esta é a 4ª dimensão. Mas aí vem também a 5ª dimensão. Na 5ª dimensão, é esta pessoa que morre, que sai desta humana, mas não tem condição, não tem uma nave, não tem um corpo. Quando esse tabernáculo é desfeito, tem que haver um outro. Num quarto onde vai nascer uma criança, há uma atmosfera diferente, porque ali há um espírito rondando ali, para tomar forma naquele corpinho que vai nascer. E quando uma pessoa está morrendo em Cristo Jesus, ali também há uma atmosfera por ali ao redor. É um outro corpo esperando aquele espírito sair, porque ele não fica vagando. Então ele entra num corpo celestial, através do qual ele transpõe tudo isso aí para a dimensão celestial, que é a 6ª dimensão. Então, nesse corpo, ele vai além da cortina do tempo. Quando esse tabernáculo é desfeito, há um outro esperando por nós. Mas ainda resta o 7º. O 7º é onde nós vamos entrar nas bodas do Cordeiro e na presença do próprio Deus, cara a cara com Ele. Então, este é corpo glorificado. Então, esse corpo glorificado não será glorificado lá em cima quando chegar lá. Ele será glorificado aqui. E para que a igreja possa enfrentar a todas as circunstâncias aqui na terra, como Jesus enfrentou num curto período. Ele enfrentou um atrito
terrível, foi à cruz, sofreu uma pressão tremenda, mas antes ele tinha ido lá no Monte da Transfiguração e havia recebido a noção antes disso, antes dessa pressão terrível que viria sobre ele. E Deus fará isso com esta noiva. Aleluia! Porque também, quanto maior a pressão, será maior o poder. Aleluia! Glória a Deus! Então nós começaremos a ver os nossos queridos. Aleluia! E ele disse assim que você volta à idade de 22 anos aqui ainda, aqui na terra. Aleluia! Sob esse súbito impulso que virá. Então nós não vamos lá para sermos glorificados lá em cima, porque para subir tem que ser glorificado. Jesus foi glorificado para poder subir. Então lá em cima, não é que é a glorificação, porque para chegar lá tem que ser já no corpo glorificado. Como poderia ser isto? Deus sabe. Ele soube como me trazer aqui à terra. Ele soube como te trazer aqui à terra. Ele soube em que forma, em que circunstância você viria à terra. Ele sabia quantas vezes você ia piscar. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Tudo está nu e patente diante dos seus olhos. E nada do que ele quer fazer, que ele tem proposto fazer, poderá ter impedimento, de forma alguma. Agora, vamos pensar um pouquinho na coisa individual. Vamos dar tempo um pouquinho às pessoas que ainda não se arrependeram de seus pecados, ou então estão querendo saber como entrar nessa porta. E elas estão ansiosas e decepcionadas com o mundo. Então há 3 passos a serem dados. Primeiro, arrependimento de pecados, justificação. Segundo, santificação. Eu não vou detalhar palavra por palavra, mas você vai saber o que arrependimento de pecados traz. A primeira coisa a ser resolvida, no tocante à vida espiritual, é o problema do pecado. Porque esse é o grande tropeço entre o homem e Deus. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Os seus ouvidos não estão agravados para que não possam ouvir o seu clamor. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, o profeta diz na mensagem Estatura de um Varão Perfeito: o grande tropeço foi abolido, o pecado. Ora, aqui está. Isto faz separação entre o homem e Deus, certo? Agora, João disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Agora, a senhora pode ter um grande problema na sua vida. O senhor pode ter um grande problema na sua vida. E pode ter uma pessoa aqui em angústia de alma. Pensou até em dar cabo à sua vida. Pensou até em suicídio, em veneno. E qualquer outra coisa assim. E tem se desesperado, e não há solução. Às vezes é um caso de enfermidade grave. E eu estou trabalhando com esses ministros aqui agora e com toda a igreja para que você chegue a este ponto de compreender quais são os passos que você tem que dar para chegar à sua vitória, para alcançar a sua vitória. E está sendo apresentado aqui o primeiro passo: arrependimento. Agora, arrependimento não opera somente através das palavras. Isto é uma obra que somente o Espírito Santo pode fazer no coração da mulher e do homem. E quando ele olha para trás e vê sua vida, que para ela antes era comum, era natural, ela se envergonha, ele se envergonha. Aquela mulher que sofre arrependimento, ela chega em casa e olha seus vestidos e ela tem vergonha daqueles vestidos. Então ela começa a ter vergonha destas coisas. Ele começa a ter vergonha de sua condição moral. E ele não pode encarar sua esposa quando ele passa um dia cobiçando mulheres. E ele chega em casa e ele tem vergonha de olhar para os seus filhos.
E ele fica com vergonha de encarar a sua esposa. E de repente ele chama essa família ao redor da mesa e diz: tenho pecado contra você. Tenho pecado contra vocês. E basta! Chega! Está separado de Deus. Estou arrependido de meus pecados. E há homens que acham que é vergonhoso chorar junto da família, da esposa. Isto é glorioso diante de Deus. Amém. Quando o homem está chorando de arrependimento. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O pecado poderá ter descido à profundeza da alma, mas mesmo assim o sangue de Jesus pode extirpá-lo dali, purificando, aleluia, completamente o coração, porque a palavra afirma categoricamente: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora, sabe você o que o coração faz? O coração purifica o sangue, bombeia o sangue e passa isto pelos pulmões e recebe oxigênio, com oxigênio novo. Isso é o natural. Mas quando há um processo espiritual, então há um coração espiritual pulsando dentro do homem, e ele é irrigado pelo sangue de Jesus Cristo. Estou falando em termos de fé, em termos espirituais. Então você verá o que pode matar um homem: um foco alimentando pus, infecção, vai atacar diretamente seu coração, porque ele não suporta bombear aquilo. E esse tétano é justamente esse pus penetrando no sangue, e aquilo vai matar aquela pessoa. Isso é o pecado, é o veneno da serpente no sangue da pessoa. Mas quando vem o antídoto, por isso, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também ele tomou sobre si os nossos pecados. Porque você sabe que o soro da cobra é veneno da cobra para combater o veneno da cobra. Quando um homem é ofendido de cascavel, ele tem que tomar soro que é composto de veneno de cascavel. E por isso então Cristo tomou sobre si os nossos pecados. Ele tornou-se vacina para imunizar o seu povo, não por 10 anos, mas por toda a eternidade. Aleluia! Ele tomou sobre si os nossos pecados, Ele carregou sobre si as nossas dores, Ele tomou sobre si as nossas doenças. E Ele está aqui agora para curar, para perdoar, para libertar a todos quantos o Espírito Santo pode tocar no coração para se arrepender de seus pecados. Oh, Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele foi levantado da haste. Então você sabe o que faz? Você começa com uma vida que alguém pensa que você está louco, está louca. Esta é uma obra do Espírito Santo. Conta-se de um príncipe que era muito elegante, mas ele era leproso, e a lepra estava bem na testa, e ele carregava uma pedra de brilhante enorme na testa. Mas sabe para quê? Para tampar a lepra, porque ele tinha uma lepra na testa, e ele então carregava uma pedra de brilhante para tampar a lepra. Mas de todos os modos era um leproso, cobrindo com a pedra de brilhante. Não importa quanto queira cobrir a vida com essa pedra, com o evangelho, com a mensagem, a cicatrizado, isso aí não tem nada. Não tem nada, há um foco aí dentro, e isso vai te matar espiritualmente. Isso te mantém separado de Deus. Oh, mas será que vamos ficar parados só nesse passo aqui? Sim, vamos ver apenas um resultado disso aqui. O pecado, veja aqui, ó. Se o pecado, além de ter ofendido a santidade de Deus, ofendeu também o próximo, deve ser confessado também a este próximo e reparado todo o mal. Objetos roubados devem ser devolvidos. Vamos dizer, um relógio que foi achado ali.
é um objeto roubado, tem que ser devolvido. Uma outra coisa qualquer. Esses objetos devem ser devolvidos. Palavras duras e ações descaridosas para com o próximo devem ser confessados a eles diretamente, bem como ao Senhor Jesus Cristo. Coisas que foram ditas negando a verdade devem ser endireitadas. É verdade que existem coisas ou pecados que já não mais podem ser endireitados com relação ao próximo. Já morreu a outra pessoa ou qualquer outra coisa. Neste caso é melhor não tocar nessas coisas, deixando-as aos pés do trono da graça. O próprio Jesus tomará conta destas coisas. Mas tudo que pode ser endireitado com relação ao próximo deve ser confessado e corrigido. Agora o irmão fala de uma para outra. A Maria fala de Isabel para a Teresa. E depois vai na Teresa e diz: eu falei mal contra você. Está muito bem. Foi na Teresa e falou com a Teresa: eu falei mal contra você, estou arrependido. Ela tem que ir lá na Isabel e dizer: Isabel, eu falei para você de Teresa, aquilo foi uma vergonha para mim. Eu errei, eu não devia ter feito aquilo, esquece aquilo. Deixamos debaixo do sangue aquilo. Mas você mete o pau no outro e depois vai nele lá e dizer: eu errei. Isso cicatriza apenas, cauteriza a consciência. Você vai sofrer um tétano espiritual. Você tem que ir lá onde você ficou até tarde metendo a língua nos outros. Você tem que ir lá onde você conspirou e dizer: estou envergonhado. E há pessoas que prosseguem adiante, dizendo: contra mim não há nada. Prosseguem como se nada estivesse acontecendo. Oh, isso não te incomoda? Um pequeno comentário não te incomoda? Deixa cair um pequeno cisco no seu olho e vê se isso não te incomoda. Se é que tem vida no seu olho, a menos que você esteja com um olho de vidro, uma coisa postiça, mas deixa, se você tem um olho vivo, original, cair um pequeno cisquinho ali, vê se isso não te incomoda. Deixa que você tenha o Espírito Santo e vê se isso não vai te incomodar. A santificação, eu já falei parte dela também junto com o arrependimento. A santificação te separa do mundo, nas vestes, no comportamento, nas maneiras. E você fica como aquele escravo que é o filho do rei, servindo numa casa como escrava, no posto do seu dever. Você fica como aquele escravo que é o filho de um rei, e se porta como filho de um rei. Por esta razão, é importante que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos e entendamos no Espírito Santo, no nosso espírito, no nosso coração, o que é realmente santificação. Há mulheres que são santificadas pelo marido. Até certo ponto, isto é bíblico, porque Jesus Cristo santificou a igreja, santifica a igreja. Está certo que um marido que é santo, ele não quer ter uma mulher imunda, corrupta. Mas, nesse termo que nós estamos estudando aqui, se trata de arrebatamento, de salvação, e isto é coisa individual. Então, há mulheres que são santificadas pelos seus maridos. Isso quer dizer, ela se veste decentemente, não corta o cabelo por causa do marido. Mas qualquer dia, se esse marido desviar ou qualquer coisa, a primeira coisa que ela faz é acompanhá-lo. Ela o acompanhou para a igreja. Ela vem para a igreja, ele põe uma roupa, ela também põe roupa. Vamos ver esta mulher que diz: não ao que a palavra diz para ela não fazer. Então esta mulher é santificada pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Ela é submissa a tudo, a seu marido, menos naquilo que fere a palavra de Deus. Ainda que ele brigue com ela, ainda que ele a mande fora de casa, ela não faz isto. Por quê? Ela é santificada pelo Espírito Santo através do sangue de Jesus Cristo. E ela tem experimentado isto em seu próprio coração, em sua própria vida.
E então esses são passos que atraem e preparam a pessoa para o batismo do Espírito Santo. Agora, eu não vou detalhar o batismo do Espírito Santo por causa do tempo, mas aqui está uma coisa. Quando a pessoa dá este passo, ela tem uma linha reta a seguir. E o batismo do Espírito Santo lhe dá a condição do Espírito Santo, do Senhor Jesus Cristo, lhe falar de coisas que ele não fala às pessoas comuns. Ora, presta bem atenção. Um marido não fala de coisas para uma mulher que não seja sua esposa. Determinadas coisas, ele só fala com a sua esposa. Isso é verdade? Isso cai no raciocínio de cada um. Vocês podem ver que isso é um natural e que explica o espiritual. Você não pode ouvir determinadas coisas a não ser de seu marido, unicamente de seu marido. Você nunca pode parar para ouvir certas coisas de outro homem a não ser de seu marido, certas palavras. Isto é o único direito, o único dever, é a única via, é o esposo com a esposa. Agora, o diabo batiza as pessoas, você sabia? O diabo também tem seu batismo. O mundo foi batizado. O batismo do Espírito Santo é uma coisa reservada para os seus eleitos, para filhos de Deus que saberão dar valor. Soldados estavam batendo para lá e para cá, tocando em Jesus. Não acontecia nada, mas a mulher chegou e tocou na orla do seu vestido, foi curada. Então agora está aí, agora veja, agora é uma esposa. Você entendeu, visitante? Aqui é uma igreja esposa. É uma igreja esposa de Cristo. Amém. E nós estamos aqui para ouvir a sua voz. Amém. Ele está nos falando de coisas que o mundo não entende. Ele está falando de coisas que ninguém pode entender, justamente porque elas são simplicíssimas. Elas são muito simples. Elas não são complicadas. Então nós vamos entrar aqui um pouquinho na vida de Sara, porque quando damos esses passos é quando sabemos todas as coisas que nos competem. Sabermos como esposa. Esposa tem direito de saber as coisas que lhe competem, as coisas de seu marido. E esse marido fala enquanto os filhos estão dormindo e não há nenhuma visita em sua casa. Ele fala de coisas com sua esposa em horas completamente separadas de qualquer obrigação, de qualquer dever, porque são horas para aquilo. E ele fala de seus negócios, e ele fala de seus compromissos, e ele fala de seus sentimentos, e ela também lhe fala de suas necessidades. Ora, irmãos, vocês entendem? Nós colocamos uma reticência. Então é quando é uma esposa, é quando o esposo pode ter hora solene para falar, para sussurrar, para expressar seu gosto, para lhe consolar, para lhe animar, para lhe exortar. E ele está falando, você vê aqui, que quando a mulher tem se tornado esposa, então é quando ela vai ter que ter determinados deveres e obrigações com aquele homem, e aquele homem vai ter determinados direitos e obrigações com ela. Agora isso está falando justamente da igreja com Cristo, e de Cristo com a igreja. Mas nós vamos aprender aqui uma coisa, porque eu trago uma coisa no meu coração, e que cada dia vai ficando mais forte. Fique quieto. Irá acontecer muita coisa ainda. Fique quieto.
porque o Brasil será afetado. Não será, já está. E há muitos que estão comendo, feito bobos, que querem viver pelas suas próprias cabeças, com falsos espíritos. Isto porque eles são donos de si mesmos. Mas fique quieto. Deixa, porque você não impedirá que isto aconteça. Abraão simplesmente diz: bom, você escolhe. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Abraão sabia no coração que o lado que Ló escolhesse era o lado carnal, natural. E a ordem é esta: fique quieto. Não trate de nenhuma doutrina. Ninguém impedirá que vai acontecer. Ninguém impedirá. Isto acontecerá de todas as formas e não vai acontecer. Isso já está há muito tempo. Há muito tempo. Mas isso tem que ser chocado. Isso tem que sair da casquinha. Isso tem que dar uns piozinhos e acompanhar primeiro e depender de alimentação primeiro, para depois então crescer e logo começar a cantar, e logo começar a engrossar o pescoço, e logo começar a criar espora, e logo começar a dar esporadas. Mas se você pode ouvir uma quieta voz sobre lutas, sobre dificuldades, você vai estar com Sara. E Sara está ali de trás de uma tenda. Irmão Branham disse: Deus não fez nenhuma promessa para Sara. Isso quer dizer, Deus não deu satisfação a Sara. Ele deu satisfação a Abraão. E nunca as mulheres pediram tanta satisfação como estão pedindo agora, exigindo satisfação. Nunca as igrejas têm pedido tanta satisfação como têm pedido agora. Mas Deus não tem feito nada de promessa para elas. Tudo se cumprirá ao seu tempo próprio. Tudo se cumprirá. Fique quieto, porque o que há de acontecer, irá acontecer. Está acontecendo, está se processando há muito tempo. Deixa quem quer avançar, avance. Deixa quem quer tomar todo mundo e pôr debaixo dos braços. Deixe, fique quieto. Não saia com nenhuma doutrina senão. Haverá um grande batismo. Ficar em Jerusalém. Quando será o tempo? Não vos compete saber. Fique em Jerusalém até que sejais revistos. Amém. Quando será? Não vos compete saber. Fiquem quietos. Sofram as aflições. Possuem as vossas almas na paciência dos santos. Nunca saiam com coisas novas. Está muito bem. Quem é a Sara? Quem é essa Sara para agora? Vamos ver aqui. Se referindo a Abraão, e contra a esperança creu e confiou, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua semente. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu corpo amortecido, sem circunstâncias, não o que alguém disse. O que seria se alguém morresse quando você tem a mesma coisa? Eu vi alguém morrendo justamente com o que eu estou sentindo. Meu Deus, eu também vou morrer. Não considere isso. Bem, ele estava com cerca de 100 anos, Abraão. Nem mesmo a falta de vitalidade do ventre de Sara. Ele estava incluído nisto. Deus nunca deu a promessa a Sara. Você está fixando isto? Deus nunca deu a promessa a Sara. Ele deu a Abraão a promessa. Mas Sara estava incluída. Essa promessa, ela é a Jesus Cristo. Agora, Sara estava incluída. Ele fez a promessa a Jesus Cristo, diz o irmão Branham, é Demonologia, volume 1, parágrafo 12. Ele fez a promessa em Jesus Cristo e eu estava incluído nele. Você estava? Amém. Sim. Tenho eu que pedir satisfação a ele? Tenho eu que dizer, é assim? É assim? É assim?
A única coisa que eu tenho que bater e pular nessa plataforma é: fiquem quietos, procurem viver uma vida que honra a Cristo, limpe as suas mãos, confessem seus pecados, andem e vivam da melhor maneira que vocês possam viver. Faça tudo o que você sabe que deve fazer. Não faça nada que você sabe que não deve fazer. Haja só uma disposição no seu coração. Obediência, obediência, obediência. Pense vocês um pouquinho. Se esse ministério que nasceu na América, lá em Kentucky, não tivesse vindo aqui, onde estaríamos nós hoje? Faccionados, um para cá esperando em Mombrana, outro para lá, Cristo está na terra. Você tem duas almas, e isso aí, e aquilo outro. Mas esse ministério é o filtro de Deus. Eu estou falando do ministério que não é para quem quer, não, é para quem nasceu nele. Amém. Esse ministério, essa coluna de fogo, essa unção do Espírito Santo é que não nos deixa ser enganados. Ela não nos levará a fazer grandes espetáculos. O segredo dela é não nos deixar ser enganados. A evidência dela não é grandes curas. A evidência dela é não sermos enganados, porque ela esclarece, ela ilumina. Essa coluna de fogo é para não deixarmos ser enganados. A essas alturas, os nossos visitantes estão ouvindo coisas difíceis, mas que vocês já entenderam: arrependendo de seus pecados, confessando seus pecados, sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E você já conhece a história de Sara, e Sara estava incluída. O profeta disse: Sara estava ali de trás da tenda, ouvindo Eloí falar com Abraão. E a mulher estava querendo ver o que Deus estava falando com o seu marido. E quando Deus disse: Abraão, você vai ter um filho, ela sorriu de lá, disse: que coisa, como posso? Então ele revelou o pensamento dela lá. Por que Sara sorri? Ela não morreu porque ela estava em Abraão, e Deus não podia matar a Sara sem que ferisse Abraão. A causa de não ter sido consumido nessa enxurrada de engodo, conforme nascemos, tonterias daqui, tonterias dali, engano religioso, já não falo mais do mundo, mas de dentro da própria mensagem, espíritos que se levantam, falsos irmãos, falsos obreiros, falsos cristos da mensagem, anticristos. E a causa de não termos sido consumidos, não estarmos rodados nessa enxurrada de interpretações, é a sua misericórdia, é porque estamos incluídos na promessa. Sara não morreu porque estava em Abraão. Mas quando Eloí virou as costas, só tinha uma coisa a Abraão fazer: esperar, quieto. Ele não tinha que fazer mais nada. Você não tem que fazer mais nada. Você somente tem que pôr sua vida em ordem, com a palavra, em ressonância com a palavra de Deus. Não vos pertence saber tempos e estações, mas ficar em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do alto. Então, ser minhas testemunhas. Nunca nos seus encontros particulares digam: isto é assim, eu acho que é assim, eu acho que é assim. Não façam isto. Digam assim: como é bom andar no caminho de Emaús, como é bom arder no coração enquanto ele fala, mas como é melhor quando ele parte o pão, e que abre os olhos, e que se pode enxergar o que fazer e como fazer. O que fazer é tão difícil ficar quieto. Pega um menino inquieto desse, o maior castigo é para ele, fique quieto. Mas há tanto alvoroço, irmã, quando vem aquela dor no coração. A minha mãe deu essa tosse seca, a minha mãe deu essa dor no coração antes de morrer. E é tão difícil ficar quieto quando há um sintoma de uma enfermidade. Ficar calmo, ficar sereno,
ouvir a voz de Deus e pedir uma direção a Deus. Senhor, indica. Deus dirige a vida do homem que teme a Ele, que tem o Espírito Santo. Então Abraão ficou sob uma circunstância, ouviu apenas. Vamos arrematar o assunto com uma coisa que já ouvimos aqui. Sim, vamos. Está bem. Eu creio que está muito bem. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tu podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Então Abraão havia apenas ouvido, e Sara tinha ouvido de trás da tenda, porque a promessa não era diretamente a ela, era indireta, porque ela estava incluída em Abraão. Era uma esposa que estava no esposo. Então nós estamos incluídos em Cristo, e toda promessa feita a Cristo, todo poder nos céus e na terra, nós estamos nele. Se estamos em todos os seus sofrimentos, se com ele sofremos, com ele reinaremos. Então o que aconteceu? O que Abraão ouviu um dia tornou-se realidade. Ele viu. Então um dia ele pôde pegar o bebê. Você está compreendendo? O que ele ouviu tornou-se realidade. Jó disse: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem meus olhos. Abraão ouviu, e foram muitos anos só pelo que ele ouviu. E Deus não ficou lá pregando para ele todo dia: Abraão, você vai ter um filho. Oh, Abraão, você vai ter um filho. Não. Abraão, você terá um filho. De que forma não explicou, de que jeito? Não explicou nada. A nossa mente quer explicação. Eva queria explicação, queria saber, e ficou sabendo. E por isso ela levou toda a humanidade para o inferno, ao caos. Então ele não tinha nada que saber, ele tinha apenas que crer. Ele não era nenhum inteligentinho, mais vivo, mais esclarecido. Ele não tinha um QI mais avançado. E eles dizem assim: vê se tem algum príncipe no meio deles. Tem a classe de gente que segue este homem, porque é um povo que crê. Agora, o que você está ouvindo, você apalpará, você pegará, se é que você tem crido. Sara não tinha que fazer nada. Vai a velhinha sob promessa, uma velhinha, quem sabe, encurvada já, aquele velho de ombros caídos, com um porretinho na mão que eles usavam muito. Vai o velho. E outro dizia: o velho disse que Deus falou para ele que vai ter um filho. Ficou caduco antes do tempo, não é? Porque não é tão velho assim, 75 anos, 80 anos, e já está caducando. O meu avô morreu com 120 e não caducou. Agora Abraão com 80 está caducando, coitado. Mas ele tinha ouvido, ele sabia de quem tinha ouvido. Enquanto ele estava dizendo, essa Maria arranjou esse filho por aí, porque uma menina de 17 anos casar com um velho viúvo só pode ser para ajeitar a situação, porque um rapaz não aceitaria ela, não é certo? Mas é que Deus botou ela para casar com um justo, e era muito difícil um justo que obedeceria a Deus através de um sonho. Hoje é difícil um justo que obedeça através da palavra, através do profeta, quanto mais através de um sonho. Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que está nela é gerado pelo Espírito Santo. Mas Maria sabia de quem era o filho. Ela sabia o que ela tinha ouvido. E um dia ela viu aquilo que ela viu. Aleluia. É isto. Se Deus fez a promessa, e o que você tem que fazer para ter um filho? O que essa igreja tem que fazer para dar à luz o filho?
Ela tem que fazer algum trabalho? Ela tem que conviver com o esposo. Concebeu? Está gerado dentro dela? Esta noiva está grávida do Espírito Santo. Ela dará à luz o filho. Aleluia. Glória ao Senhor. Sara estava incluída. Ele fez a promessa em Jesus Cristo e eu estava incluído nele. Você também estava? Agora, ele disse, eu estava incluído nele. Você pode dizer, com esta convicção, eu estava incluído nele? Que a posteridade, a semente de Abraão é Cristo. E nós somos a posteridade. Gálatas 3. Você estava incluído? Você pode dizer, como o profeta disse, eu estava incluído nele. Agora, visitante, amado, você pode dizer, eu estou incluído nele. Você pode dizer também, você tem passado por essas fases, arrependimento, você vai voltar para casa com isso no coração, vai pôr isso em prática, então você vai dizer, eu também estou incluído nesta promessa. Jesus virá, o Filho se manifestará, nós seremos transformados, no abrir e fechar de olhos, iremos para Ele. Irei com Ele, estou incluído nele. Sara estava incluída em Abraão, por isso ela não pereceu, por isso ela não morreu. Agora, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Ele nunca tinha que discutir aquilo que ele cria, aquilo que ele tinha ouvido. Deus não discute nem tampouco seus filhos. Se a promessa tem vindo a um coração de uma moça, ora, não tem quem tira, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. Você quer ser batizado hoje em nome do Senhor Jesus Cristo? Tens passado pelo arrependimento? Agora você pode dizer, eu estou também incluído nesta promessa. Eu vou viver como filho de Abraão, como uma filha de Abraão. Aleluia. Fechamos nossos olhos. Senhor Deus, o nosso tempo não foi dedicado somente àqueles que já são salvos, redimidos e que têm certeza da vida eterna, mas ele foi dedicado também a pecadores que ainda não tinham se arrependido. E se porventura alguns deles se arrependeram de verdade, estão dispostos a manifestarem seus arrependimentos, o desejo de seus corações, de serem cristãos verdadeiros, de serem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça isto operar de uma maneira concreta e real em seus corações, ó Pai, e que eles deem esse passo decisivo em suas vidas. Sejam arrependidos de verdade, justificados, santificados e batizados com o Espírito Santo, ó Deus. Agora, voltamos a nossa atenção para os doentes. O Senhor sabe, Senhor, que não há nenhuma doença para o Senhor, porque o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, o Senhor tomou sobre si as nossas dores, carregou sobre si as nossas iniquidades, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor agora está em cada irmão, em cada irmã, exalando virtude para expelir espíritos de enfermidades, expelir vermes, doenças, expelir reumatismos, expelir doenças do coração, expelir a diabetes, a colesterol, essas infecções femininas, essas doenças estomacais, no fígado, nos rins, de esôfago, de pulmão, de sangue, de pele, de nervos, de ossos, mesmo no cabelo, se queda de cabelo,
audição, visão, paladar, olfato, problema respiratório, as amígdalas, reumatismo, Senhor, ou qualquer outra doença, o próprio câncer e qualquer outra coisa, Senhor, espírito de doença, bexiga, úlcera no estômago, seja o que for agora. Minha irmã, você tem Cristo em você? Meu irmão, você tem Jesus em você? Põe a tua mão sobre esta pessoa que está na sua frente. Põe com fé sua mão na cabeça, no ombro, e ore por esta pessoa. Ore à sua maneira. Tenha coragem por alguém. Ore pelo seu filhinho. Expulse a doença da sua filhinha. Ore ao seu modo, à sua maneira. Ele é o grande curador. Oh, aleluia. Amém, amém. Agora, se há uma promessa dentro do seu coração, essa promessa sustenta, porque você creu, ela sustenta toda a bênção pela fé, e a fé sustenta a promessa por todo o tempo. Mas tem uma coisa, a pessoa que carrega a promessa no coração, ela nunca se desvia. Fiquem quietos. Sara não podia fazer nada mais. Nada, nada. Todo meio que nós criamos produz selvagens, produz coisas erradas. Tudo que fazemos para segurar o povo ao nosso redor é falso. Tudo que você faz de si mesmo, o Espírito Santo não opera. Agora, você é uma Sara. Sara chamou Abraão de Senhor, e ele era de fato Senhor dela. E a igreja chama Cristo de Senhor, e de fato ele é Senhor dela. Senhor. E ela não tem que discutir o que ela ouviu de trás da tenda. Ela não ouviu um sermão muito longo. Ela não teve muitas interpretações. Ela não teve longas mensagens. Ela não tinha Bíblia. E ela simplesmente estava no marido que tinha a promessa. Ela estava incluída naquela promessa. Abraão não tinha uma Bíblia como nós temos. Noé não tinha uma Bíblia como nós temos. Moisés não tinha uma Bíblia como nós temos. Elias não tinha uma Bíblia como nós temos. No entanto, eles tiveram um testemunho que o profeta pergunta: onde cabe o nosso testemunho hoje? Nós temos essas duas asas, o Velho e o Novo Testamento, duas asas da grande águia, cheia de penas de promessas. Simplesmente temos que nos agarrar nessas promessas, como filhotes de águias, e subirmos às alturas celestiais, andarmos em Cristo, nos perdermos no Espírito, estarmos sozinhos, quietos, meditarmos nas madrugadas, vermos Deus nas estrelas, no sol, na lua, não adorar a Deus através da lua, mas vermos Deus na natureza. É uma Bíblia aberta, vermos os sinais dos tempos se cumprindo, vendo o mundo como está. Isto é, já é a fumaça de Sodoma e de Gomorra. Abraão pôde apenas ver a fumaça. Aquilo estava longe dele, nem ardeu suas narinas, nem lhe causou espirros. A fumaça de Sodoma e de Gomorra não pode influenciar a vocês, mocinhas, a dar alergia nos seus narizes, coisa alguma, desejo algum em seus corações. Estamos incluídos na promessa. Simplesmente estamos incluídos na promessa. Apenas ficar quietos. Vocês não podem falar senão aquilo que ele falou. Vocês não podem dizer senão aquilo que ele disse. Vocês não podem fazer senão aquilo que ele fez. Vocês não podem fazer nada mais do que saber que ele virá. É o que temos de saber. Ele virá. Então o rapaz foi lá no curral e fez a promessa para a moça, a prima órfã.
E ela não teve que saber mais nada. Da hora avante foi somente ser criticada, mas se preparar. E quando deu o dia certo, ele chegou com a carruagem, e ela estava vestida de noiva, com o buquê de rosas nas mãos. Ele simplesmente a tomou pela cintura, jogou na carruagem, e as primas ricas ficaram ali, boquiabertas, dizendo: tarde demais. Era verdade, era verdade. Simplesmente saiba, ele virá, ele prometeu, ele virá, ele virá. Em que tempo? Não sei. Em que estação? Não sei. Quando? Não sei. Sei que ele virá. Trabalhe como se ele viesse daqui a 100 anos. Viva como se ele viesse agora. Este é o mandamento do profeta de Deus. Em nome de Jesus Cristo, recebam esta bênção agora. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E agora você pode perceber e testificar depois de uma grande cura também no seu físico, de uma dor que te atormentava dia e noite. Remédio não valia nada, e você veio com essa dor para cá, e agora você não está mais com essa dor, e essa dor estava te atormentando há muito tempo, e ela te punha nervosa, e elas desapareceram. O analgésico de Deus, ele é curativo, ele tira as dores. Aleluia, glória a Deus. E agora você verá como Deus também vai te dirigir no negócio, de ganhar o pão, no trabalho. E sua mulher tem orado por você muito, e ela é uma boa esposa, não é? Ela é uma esposa cristã, então isso te faz ser seguro também. E você encontrará um meio de ganhar seu pão licitamente. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor. Não temos que ver nenhuma falha um do outro. Temos que ver a fé um do outro. Aleluia. Há fé nesses corações. Há fé aqui nesse lugar. Tem fé aqui nos prendendo. É alguma coisa de fé nos segurando aqui. Há fé aqui nesse lugar. E essa fé está nos prendendo. Agora isso é simples. A fé que está nos segurando aqui. Eu não quero sugestionar coisa alguma, mas possivelmente o Espírito de Deus ainda descerá e falará de virtude na sua cabeça, e você terá convicção de que você é sadia da cabeça. Aleluia. Você não tem nada na cabeça. Esse poder dá poder para derrubar muralhas. Não foi a força que derrubou as muralhas de Jericó. Não foi a força de Israel, foi o poder de Deus. Aleluia. Irmão Branham disse: e esta fé nos dá coragem para saltar muralhas, quanto mais uma pequena pedra de tropeço que puseram na sua frente. E agora você perde o gozo e a alegria da salvação. Por que você perdeu? Foi por uma prova que Cristo te deu. Deus deu uma prova para uma cristã perder o gozo da salvação, a alegria de ser salva, e dar um sorriso para Deus. Dificilmente uma pessoa dá um sorriso para Deus. Dificilmente uma mulher dá um sorriso para Deus na hora de uma angústia. Dificilmente um homem dá um sorriso para Deus. Oh Deus, estou aqui, Senhor, nesta condição, mas eu posso lhe dar um sorriso com lágrimas. É Jesus, é Jesus, é Jesus quem te conduz. Aleluia, 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 aleluia. Essa fé dá poder para saltar muralhas, minha irmã, quanto mais uma pedra de tropeço que puseram na sua frente. Você tem que saber que todo o sistema morreu para você. Você é uma pessoa livre. E por isso Elias pôde ir na casa da viúva, porque o sistema que a dominava morreu. E Jesus pode vir a esta igreja, porque o sistema que a dominava morreu. E ele pode vir aqui. E você sabe que, por fim, um general deu o braço para Raabe e casou-se com ela, e passou no meio de todo mundo com os braços dados, lhe deu os braços. Ele se chamava Salmão, e dali então veio uma semente.
Jessé, Davi e até Jesus. Agora, não importa, alguém podia dizer, olha, a mulher dele, eu conheço o passado dela. Veja só. Mas ninguém podia ver aquela coisa. Qualquer mulher desejava segurar naquele braço, porque ele tinha muitas estrelas. Qualquer igreja quer segurar nos braços de Jesus. Todas elas querem o braço de Jesus. Querem suas bênçãos, querem o seu apoio, querem tudo. Mas você foi escolhida, eleita, querido. Ande comigo, quem teria que se envergonhar de nós era Cristo. No entanto, ele não se envergonha. Como pode você se envergonhar de Jesus Cristo? Como pode você se envergonhar de vir aqui em frente e dizer, hoje eu venci a Satanás pelo poder do arrependimento, pelo poder do sangue de Jesus Cristo? Como pode você se envergonhar de Cristo perante uma sociedade? Seria muito melhor que cada mulher, cada homem pudesse se rastejar. São rastejadores. Eles eram rastejadores, diz o profeta. Eles podiam rastejar, porque eles eram soldados. Eles podiam enxergar a barriga no chão e dizer o que é esta carne. A fé nos segura aqui. Aleluia. Deus fez a promessa. Aleluia. Aleluia. Senhor, agora leva os teus filhos. Glória a Deus, aleluia. Leva-nos no temor do Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Me mantenha debaixo da tua graça, Senhor. E guarda toda a congregação. No amor de Jesus, ó Pai. No poder e graça do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Enche-me com teu Espírito e com a vida eterna pra viver a cada dia teu fim. Vencendo toda luta infernal. Encha-me com teu Espírito, Senhor, é a minha oração. Pela graça tome este peregrino e as alturas hei de